Nosso assunto hoje vai ser sobre vitamina B9, também muito conhecida como ácido fólico e muito pouco conhecida como metilfolato. E o metilfolato é justamente a forma ativa dessa vitamina e como ela funciona. Então a gente vai bater um papo sobre essa vitamina B9. A gente sabe que as vitaminas do complexo B são várias. Nós temos a B1, a B2, a B3, a B5, a B7, a B9, a respeito da qual vamos comentar um pouquinho hoje, a B12 e até hoje já existe até a possibilidade de B15. Então, vamos falar sobre a vitamina B9, o ácido fólico, que as mulheres têm tanto medo e receio, principalmente perto de engravidar e terem bons níveis de ácido fólico, para que as mulheres, ao conceberem, não tenham nos seus bebês problemas de malformação do tubo neural e outros problemas correlatos de malformação, como lábio palatino, fissura palatina, ou mesmo autismo, que está associado ao déficit do ácido fólico. Então nosso assunto versará sobre isso, mas versará sobre outras coisas também. A vitamina B9 é uma engrenagem fundamental do organismo. Então, gente, o que é que tem a ver, na verdade, engrenagem com vitamina B9, A gente vê esse slide aí. O que é que tem a ver a engrenagem com o ácido fólico? A gente vê aí um ser humano cheio de engrenagem dentro, como se fosse robô. Na verdade, nós funcionamos assim. Nós funcionamos como se fossem infinitas engrenagens fazendo parte do nosso metabolismo e uma se ligando com a outra. E se uma parar de rodar, automaticamente as outras também pararão de rodar. E isso faz um efeito em cascata, onde um déficit de um determinado mineral, nutriente, vitamina, vai levar a alterações à distância, muitas vezes a locais bem distantes. Então, é importante que nós tenhamos essa noção de que nada é estanque. Eu não posso olhar para meu olho, eu não posso olhar para meu coração, para meu rim, para meu sistema muscular, sem saber que qualquer alteração em cada um desses sistemas, cada um desses órgãos, cada uma dessas células vai gerar comprometimento em outros sistemas, em outros órgãos, porque tudo é muito interligado. Daí essa comparação que eu fiz com a vitamina B9 como um agente, uma engrenagem importante para o nosso corpo. Afinal, o que é a vitamina B9? Também conhecida como ácido fólico, também conhecida como folato. Vamos logo fazer algumas distinções em relação a isso, gente. A vitamina B9, ela foi descoberta como vitamina B9 e depois sintetizada como ácido fólico. E esse ácido fólico, que é a vitamina B9 sintética, ela é adicionada aos alimentos. Então, nós quando temos farinha adicionada com vitamina B9, na verdade ela é adicionada com ácido fólico para que nós não tenhamos deficiência no nosso organismo dessa vitamina tão importante. Vocês poderiam me perguntar, mas por que as pessoas adicionam às farinhas e a muitos outros produtos o ácido fólico, ou seja, a vitamina B9 sintética? Porque as pessoas têm medo de que com uma absorção pobre devido a vários fatores, essa absorção pobre da vitamina B9 possa causar, quando a mulher vem engravidar, evidentemente que essa não é só a única função, mas é a função que é mais conhecida, quando a mulher for engravidar, ela não vem a desenvolver malformação fetal, como fenda palatina, como distúrbios da formação do fechamento do tubo neural, como autismo. Então, a vitamina B9 é fundamental no desenvolvimento neurológico do embrião. Então, o ácido fólico é a vitamina B9 sintética, que é adicionada ao alimento. O folato é a vitamina B9 natural que tem nos alimentos. E que alimentos nós temos? Geralmente os alimentos verdes, as frutas e verduras, e principalmente as verduras verde escuro, o espinafre, o brócolis, o couve. Então, quanto mais verde escuro, mais rico em folato.
E esse folato, quanto mais cru nós ingiramos esses alimentos, mais teremos quantidade útil desse folato. Quanto mais nós sujeitamos essa verdura a um cozimento, menor a quantidade de folato. E a vitamina B9? A vitamina B9 foi como ela foi descoberta. Além do folato, esse folato, na verdade, quando a gente ingere através dos alimentos, ou quando nós ingerimos o ácido fólico através de medicamentos ou colocado nos alimentos, esses dois elementos terão que ser transformados em metilfolato, que é realmente a forma ativa dentro do nosso corpo do ácido fólico. Ora, aí é que vem o grande problema, porque se nós não fizermos o metilfolato, que é a forma ativa, nós poderemos ter a partir daí uma série de problemas, porque nós teremos uma quebra na engrenagem. A engrenagem principal é aquela que transforma o folato vindo das verduras ou o ácido fólico vindo dos alimentos enriquecidos, e esse ácido fólico, esse folato, se transformando em metilfolato por uma série de reações enzimáticas. Se quebrar uma dessas reações enzimáticas e não houver a transformação do folato em metilfolato, que tem um nome mais completo, que é 5-metileno tetraído folato, se não transformar-se nisso, não vai haver uma série, a partir daí, haverá uma série de dificuldades metabólicas advindas dessa não transformação, principalmente no campo de vista neurológico, no campo de vista gestacional, aumento de risco de câncer, aumento de doenças hepáticas, e que a gente vai conversar a seguir sobre isso. Então eu gostaria de mostrar a vocês isso aí eu botei de uma forma mais prática possível, para a gente não se assustar, porque aí, na verdade, são inúmeras, como eu falei, a engrenagem são inúmeras reações químicas que mostram a importância dessa vitamina B9, ou seja, do metilfolato no nosso organismo. Eu coloquei em vermelho como a engrenagem principal, que é a engrenagem que há a transformação do ácido fólico em metilfolato. E vocês vejam que havendo a transformação do ácido fólico em metilfolato, nós teremos que toda a engrenagem vai funcionar a partir daí. Nós vamos ter a transformação da homocisteína em metionina, a metionina vai se transformar em SAMe e o SAMe vai doar radical metil para os nossos DNA de nossas células. Da mesma forma que essa mesma transformação de ácido fólico e metilfolato, para o outro lado, vai ser transformado a tetaídobiopterina, vai transformar a tirosina hidroxilase e a triptofana hidroxilase nos nossos neurotransmissores fundamentais para o nosso bem-estar mental, que é a dopamina, a serotonina, a noradrenalina. Da mesma forma que se nós tivermos a transformação do ácido fólico em metilfolato, nós teremos também a capacidade de transformar uma base nitrogenada dentro da célula chamada uracila em timina. E a timina vai ser usada no DNA, a uracila é usada no RNA. A uracila não deve ser usada no DNA. Se for usada no DNA, vai deixar esse DNA fraco, sujeito a quebras, sujeito a doenças. Daí a possibilidade de nós desenvolvermos anemias, principalmente anemia megaloblástica, macrocítica, que é uma anemia também correlacionada com a vitamina B12, e vamos, a partir daí, ter defeitos no DNA. Então, veja só que como a transformação do ácido fólico em metilfolato e a importância da quantidade adequada de metilfolato para que nós tenhamos, a partir daí, todas essas reações químicas funcionando e diminuindo a quantidade de efeitos colaterais decorrentes da falta dessa vitamina. Então, vocês podem perceber o seguinte, olha, observe que o metilfolato está no centro desse slide, como se estivesse no centro dessa engrenagem. A redução do metilfolato, por várias razões, ou seja, se você tiver uma redução do metilfolato, que é o que a gente usa no final das contas, o que é que vai acontecer? A redução do metilfolato vai causar um aumento em uma molécula, que é outra engrenagem, chamada homocisteína. Por quê? Porque o metilfolato faz com que a homocisteína se transforme em metionina, que é um aminoácido fundamental para dar radicais metil para que o DNA seja neutralizado. Vamos explicar isso para não ficar meio complicado.
O DNA, ele pode ser, você recebe um DNA de seu pai, um DNA de sua mãe. Um gene de seu pai, um gene de sua mãe. Se um dos dois genes, por qualquer razão, tiver algum defeito, algum polimorfismo, esse gene não deve se expressar, porque se ele se expressar, ele vai gerar enzimas problemáticas, ele vai gerar proteínas inadequadas e aquela célula não vai funcionar direito, ou aquele grupo celular não funcionará direito e gerará uma doença. O que é que o corpo faz? O corpo utiliza de uma estrutura chamada metil, que é um CH3, é como se fosse um tijolinho. Esse metil vai lá no DNA e segura esse DNA, não deixa esse DNA se expressar. A gente chama isso de metilação. Isso é um efeito epigenético. O que é epigenético? É um efeito em que o nosso estilo de vida é que regula isso. Mas como o nosso estilo de vida vai regular um silenciamento do DNA? À medida em que nós comemos quantidades adequadas de folato, ou nós ingiramos quantidades adequadas de metilfolato, ou até de ácido fólico, tendo todas as enzimas necessárias para transformá-los em metilfolato, a quantidade adequada de metilfolato fará com que essa engrenagem funcione direito, que a homocisteína se transforme em metionina, a metionina se transforme em S-adenosilmetionina, que está aí com o nome de SAMe, e esse SAMe dê um metil para todas as células, onde aquele DNA tem que ser neutralizado. Na hora que esse metil neutraliza aquele gene com problema, esse gene deixa de se expressar. Ou seja, mesmo que nós tenhamos um defeito genético que haja a possibilidade de se expressar, no momento em que a gente, vou dar um exemplo grosseiro, se você tiver um polimorfismo em que aquele gene facilite o desenvolvimento de uma alteração do espectro autista na criança, e a criança vem com esse gene defeituoso, se a mãe tiver níveis adequados de metilfolato na circulação, esses níveis adequados entram na corrente sanguínea, não entram na célula do bebê e inativam aquele gene que poderia dar alterações proteicas nas células do bebê e desenvolver o autismo. Ou seja, o não desenvolvimento do autismo na criança também está ligado a uma ingestão adequada de ácido fólico pela mãe, em esse ácido fólico se transformando em metilfolato. Tanto é hoje que, sabendo-se que a maioria das pessoas, 30% das pessoas tem uma alteração na enzima que transforma ácido fólico ou folato em metilfolato, que é a MTHFR, metileno tetraído folato resultase, é o nome dessa enzima. Às vezes, 30% da população chega a isso, tem alteração dessa enzima. Tendo alteração dessa enzima, ele não consegue transformar de maneira suficiente o folato, vitamina B9, em metilfolato. Não transformando em metilfolato, eu não consigo que essa engrenagem funcione e a homocisteína se transforme em metionina. Não se transformando em metionina, a metionina também não vai se transformar no SAMe e o SAMe não vai silenciar genes defeituosos. Ou seja, o que você come interfere na sua vida, no seu gene. Por isso que hoje a gente sabe que não existe mais essa coisa de o meu pai teve tal doença genética, minha mãe teve tal doença genética, eu vou obrigatoriamente ter. Não. Isso depende de como você viva, do seu estilo de vida, do que você come, de como você se comporta. Isso pode vir a silenciar genes que, teoricamente, poderiam causar doenças em vocês no futuro ou até enquanto você é criança. Então, isso é de extrema importância, tanto para as mães que vão engravidar, saber que elas têm que cuidar da sua saúde e através disso, evitar muitos problemas para o bebê, inclusive para nós, já nascidos, crianças ou adultos, que se tivermos um nível de vida salutar, vamos poder silenciar através disso uma série de genes que, se ligados, podem vir a ocasionar doenças. Então aqui, olha, eu estou mostrando a vocês que a não transformação da homocisteína em metionina, ou seja, a redução do metilfolato, vai ocasionar um aumento da homocisteína. E quando há um aumento da homocisteína, começa a haver aumento dos fatores de risco. A homocisteína é um marcador, é uma molécula que nós avaliamos no exame de sangue. Eu peço em todos os meus pacientes homocisteína sérica, porque a homocisteína sérica vai me dizer se eu estou fazendo essa metilação, ou seja, se eu estou transformando a homocisteína em metionina ou não. Se a homocisteína estiver muito alta, isso quer dizer que eu estou fazendo pouca metionina e eu estou silenciando pouco os meus genes.
Isso é uma coisa muito importante para vocês prestarem atenção, porque a homocisteína, além de me dizer que eu estou silenciando um pouco meus genes, estou arriscado a ter câncer, outra coisa importante, a metilação, além de silenciar os genes, a metilação funciona no fígado. O fígado utiliza a metilação, ou seja, pegar um radical metil, que é um CH3, e para fazer suas reações químicas. O fígado só consegue desintoxicar medicamento, hormônio, só consegue desintoxicar proteínas inadequadas, agrotóxicos, quando a gente ingere esse tipo de substância, se ele puder metilar. A metilação é uma arma que o fígado tem para modificar as moléculas e transformar moléculas potencialmente tóxicas em moléculas solúveis que possam ser eliminadas pela urina, pelo suor, pelas fezes, pela respiração. Então a metilação serve tanto para silenciar o DNA, como serve também para ajudar o fígado na desintoxicação. E ela só acontece se você conseguir ter níveis adequados de vitamina B9 se transformando em metilfolato e o metilfolato transformando a homocisteína em metionina. Transformando a homocisteína em metionina, a metionina vai se transformar em SAMe, que é um doador universal desse radical metil, e a metilação do DNA e as metilações hepáticas poderão ocorrer e nós estaremos, digamos assim, com mais saúde. E esse marcador homocisteína, se aumentar, ele por si só, talvez até muito mais sério do que o colesterol, ele por si só é um marcador de doenças cardiovasculares significativas, porque ele é um marcador, a homocisteína é pró-inflamatória, ela promove a inflamação. E ela promovendo a inflamação, ela está ligada diretamente com o infarto agudo do miocárdio, a morte súbita, a arritmia, a AVC, a câncer e a trombose. Ou seja, pessoas que têm níveis de homocisteína elevada estão sob risco, mesmo sem sentir nada, gente, estão sob risco de desenvolver qualquer uma dessas doenças e às vezes subitamente. Daí a necessidade de a gente fazer uma avaliação laboratorial mais ampla, que com isso nós podemos ter a noção de que se essa pessoa tem uma homocisteína elevada, ela está sob o risco e nossa função é baixar essa homocisteína. Ora, e como se baixa essa homocisteína? A primeira parte eu já disse a vocês, a gente tem que fazer com que a pessoa tenha bons níveis de metilfolato. Ah, ok. Então ela tem que comer mais ácido fólico, tem que comer mais folato nos alimentos. Tá certo, ela tem que comer mais isso, mas nós temos que ter certeza que esse ácido fólico e que esse folato estão se transformando em metilfolato. Para a gente ter essa certeza, a gente repõe o ácido fólico e o folato e dosa a homocisteína. Ou, se nós não quisermos arriscar, a gente já repõe logo o metilfolato e automaticamente, ao repor o metilfolato, a gente consegue reduzir essa homocisteína. Mas não é só o metilfolato. Vocês percebem que ao lado do metilfolato, isso é uma tríade, tem a vitamina B12 também e a vitamina B2 que não está aí anotada. Tanto a vitamina B12 como o metilfolato, a vitamina B9, elas são fundamentais, elas trabalham junto nessa engrenagem. Se uma estiver baixa e a outra normal, a engrenagem não funciona. Se as duas estiverem baixas, a engrenagem não funciona. A engrenagem só vai funcionar se as duas estiverem normais. E para complicar e para vocês verem a importância das vitaminas e a inter-relação entre elas, tem também a vitamina B2 e a vitamina B6. Se nós não tivermos vitamina B2, metilfolato, B9 e metilcobalamina, B12, nós simplesmente não conseguiremos fazer com que essa enzima aí no meio, metionina sintase, transforme a homocisteína em metionina. Essa enzima não vai conseguir transformar na quantidade e rapidez necessária porque faltam os cofatores e as coenzimas, ou seja, faltam os catalisadores. Quem são esses catalisadores? B9, B12, B2 e B6. A B2 ela é catalisadora do MTHFR, metileno tetraído folato redutase, que é aquela enzimazinha que transforma o folato e o ácido fólico em metilfolato. Essa enzima tem que estar muito bem. E um dos catalisadores dessa enzima é a vitamina B2. Mas, se você tiver um excesso de homocisteína, o corpo é muito inteligente. O corpo sabe que a homocisteína é inflamatório. O que é que ele pega? Se ele não consegue transformar a homocisteína em metionina, que seria o ideal, ele tenta transformar a homocisteína em glutationa. A glutationa é um antioxidante mais abundante e mais potente que nós temos no organismo. À medida em que a homocisteína aumenta, o corpo, através aí da vitamina B6, começa a transformar essa homocisteína
muito inflamatória em glutationa, um antioxidante, anti-inflamatório natural do nosso corpo. Olha como o corpo é surpreendente. Daí a necessidade da B6, que é uma forma, é como se fosse aquela coisa que você tem na torneira, que quando ela começa a chegar a um determinado, encher de determinado momento, ela não extravasa para fora, ela começa a vazar por aquele escape. Aquele escape é a vitamina B6 que age transformando a homocisteína em excesso na glutationa. E a glutationa é anti-inflamatória e diminui um pouco os efeitos da homocisteína. Mas, se nós já temos aumento da homocisteína, isso quer dizer que nem a B6 está resolvendo, nem a B12 está suficiente, nem a B9 está suficiente, nem a B2. Ou seja, nós temos que repor essas vitaminas. Porque sem essas vitaminas, nós não podemos resolver isso. Então, o que é que acontece quando você tem uma redução do metilfolato? Você tem um aumento da homocisteína, e esse aumento da homocisteína aumenta a chance de câncer, porque o DNA não metilado aumenta a chance de desenvolver doenças, inclusive câncer, diminui a destoxicação das toxinas hepáticas, aumenta a inflamação, o infarto, o AVC, o câncer, a trombose, a arritmia e a morte súbita. Ou seja, nós temos que diminuir a homocisteína e dosar a homocisteína no sangue e dosar na urina o ácido vanilmandélico, pois quando há uma redução da vitamina B6, em vez de formar a glutationa, há a formação do ácido vanilmandélico e esse ácido vanilmandélico é eliminado na urina. Na hora que você procura o ácido vanilmandélico na urina e está aumentado, isso quer dizer que ele está aumentado, porque ele está aumentado no sangue. Se ele está aumentado no sangue é porque a homocisteína não está sendo transformada em glutationa. Ela está sendo apenas danosa para os nossos órgãos. Isso é muito importante que fique claro e para vocês verem que essas engrenagens trabalham juntas. Isso é de extrema importância. O folato tem que se transformar em metilfolato através do MTHFR, que é essa enzima que eu te falei. Essa enzima também pode estar defeituosa, como eu falei, em 30% das pessoas. Ah, como é que a gente sabe se essa enzima está defeituosa? Tem que fazer uma avaliação genética. Pesquisa genética para polimorfismo do MTHFR. Tem dois tipos de polimorfismo do MTHFR. Um mais sério, é um polimorfismo que o pessoal chama de C677T, é o nome do polimorfismo, e se tiver homozigoto para os dois, você tem uma chance de praticamente ter 70% de hipofunção dessa enzima, ou seja, essa enzima só funcionar em torno de 30%. E tem também, e se você tiver um polimorfismo heterozigoto, ou seja, tiver só um alelo comprometido desse gene, aí você vai ter apenas 50% de comprometimento na enzima. Mas 50% de comprometimento nessa enzima já é significativo. Então, e além desse, tem um outro gene que também é responsável pela produção dessa enzima, só que em menor escala, que é o A1298. Esse A1298 ele é menos importante que o C677T. Mas, se estiverem os dois genes comprometidos, essa pessoa tem esse polimorfismo é muito significativo, porque essa pessoa corre. Daí aquelas pessoas, e alguém pode se identificar, pessoas que têm alteração desse gene do MTHFR, ou seja, alteração nesses dois alelos, nesses dois genes que eu falei, o C677T ou o A1298, esses dois genes estarem com polimorfismo comprometidos, ele não vai permitir que essa enzima metileno tetraído folato redutase, que transforma o folato em metilfolato, ela não vai estar funcionando adequadamente e vai ter todos aqueles riscos que eu falei a você, doença cardiovascular, trombose, infarto, e muita mulher que tem trombose de repetição e não sabe por quê, e eu investigo na maioria das minhas pacientes, é porque tem alteração dessa enzima. E, gente, não é pouca gente, não. A alteração mais séria tem em torno de 10 a 20% da população. A menos séria, que um dos genes só e não é homozigoto, tem em torno de 30% da população. Ou seja, de cada 10 pessoas, 3 têm. Não é incomum achar. Daí não é incomum você ter alteração dessa enzima e não poder transformar o ácido fólico em metilfolato, que é a sua formativa. Não podendo transformar, aumenta muito o risco de você ter câncer, de você ter dificuldade de fazer a detoxicação hepática, de você ter doenças cardíacas, cardiovasculos cerebrais
trombose, infartos, tá bom? Agora, nesse slide especificamente, eu quero mostrar o outro lado da engrenagem, ou seja, a redução do metilfolato também impacta na redução de uma outra molécula ligada diretamente ao metilfolato, mais especificamente ao 5,10-tetraidofolato, que é a redução de uma moléculazinha chamada tetraidrobilpterina. A redução da tetraidrobilpterina, ela não permite que duas enzimas importantíssimas funcionem. A metileno tetraidofolato, redutase, se estiver boa, ela só funciona se tiver B2 e B12. Já a tetraidrobilpterina, se ela não estiver adequada, se essa enzima não, se essa molécula não estiver em quantidades adequadas, ela não vai permitir que outras duas enzimas funcionem bem, que é a triptofano hidroxilase, que transforma o triptofano em serotonina, e a tirosina hidroxilase, que transforma a tirosina em dopamina, de dopamina, noradrenalina e adrenalina. Ora, o que eu quero dizer com isso? Que se você tiver um déficit de produção de metilfolato, ou seja, se você tiver um problema da MTHFR, que é aquela enzima comprometedora que eu te falei, ou não estiver se alimentando adequadamente com vitamina B2, e não estiver se alimentando adequadamente com folato ou com ácido fólico, você terá uma redução do metilfolato, e essa redução do metilfolato vai reduzir a tetraidrobilpterina. Reduzindo a tetraidrobilpterina, vai reduzir a função no cérebro, olha de onde está no cérebro, de duas enzimas importantíssimas, que é a triptofano hidroxilase, que transforma o triptofano, um aminoácido, em serotonina, que é o nosso neurotransmissor da felicidade, e também a tirosina, que é um aminoácido que você come na dieta, o triptofano você come na dieta, então a tirosina hidroxilase, que transforma a tirosina, que é esse aminoácido que você come na dieta, em dopamina. E a dopamina é o neurotransmissor responsável pela disposição, pela vontade de fazer as coisas, pelo bom humor, pela inteligência. Então, a falta de metilfolato vai levar a uma falta da tetraidrobilpterina, que vai levar a uma redução da função dessas duas enzimas que eu falei, a triptofano e a tirosina hidroxilase, o que vai reduzir a produção dos nossos neurotransmissores cerebrais. Daí hoje os psiquiatras estão tratando depressão, doença bipolar, ansiedade, com altas doses de metilfolato, 5, 10, 15 miligramas. A dose preconizada de metilfolato para a população geral é 0,5 miligramas, ou seja, 500 microgramas. Os psiquiatras estão tratando com até 15 miligramas. É uma dosagem estúpida, mas é uma dosagem que ajuda aqueles pacientes resistentes ao uso dos antidepressivos, que usa vários antidepressivos, trocando de antidepressivo todo dia e não resolve. Esses pacientes, na hora que tomam altas doses de metilfolato, eles conseguem ter um efeito muito bom do antidepressivo. As doenças psiquiátricas e neurológicas têm uma relação com o autismo, que eu falei anteriormente, e agora as doenças psiquiátricas como a depressão, a ansiedade, a esquizofrenia, o distúrbio de bipolaridade, podem se beneficiar muito com níveis adequados de metilfolato, portanto, níveis adequados de B9. Veja como a vitamina B9 é de extrema importância no nosso corpo. Vamos para uma outra importância da vitamina B9, para vocês perceberem isso. Ela, principalmente, essa transformação do folato e metilfolato, ela serve também porque esse metilfolato não é necessariamente o 5-metileno tetraidofolato. Esse 5-metileno, ele faz com que, dentro das nossas células, a uracila se transforme em timina. E a uracila se transformando em timina, essa timina entra no DNA e o DNA é formado adequadamente. Agora você imagine se você tiver pouco metilfolato. Você vai ter um excesso de uracila, é uma base nitrogenada formadora do RNA, o ácido ribonucleico. E o RNA, ele é responsável por pegar as informações nucleares ditas pelo DNA e transformar em proteínas, cuja ação
vai ser mediada por esse RNA. Esse RNA que vai transcrever as informações do DNA. Ora, se você tem uracila, você vai ter um RNA funcionante. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, o RNA é responsável pela transformação dos elementos extracelulares no crescimento celular. Ou seja, se você vai ter uma divisão celular, você tem que dividir a célula e dividir o núcleo. Primeiro você duplica os elementos do citoplasma da célula e depois você duplica o núcleo para essa célula se dividir e ficar como era anteriormente. Só que quando você tem esse defeito do metilfolato, ele não deixa a uracila se transformar em timina. Ora, o citoplasma, através do RNA, vai se duplicar e vai ficar grande. Mas o núcleo, ele não vai conseguir se multiplicar adequadamente porque não tem timina no núcleo, tem uracila. E uracila danifica o DNA. E esse DNA não vai dividir adequadamente. Esse DNA não dividindo adequadamente, você vai ter células grandes e ruins na medula óssea. E é isso que leva àquela anemia que eu falei a vocês, anemia macrocítica. O que é anemia macrocítica? É aquela anemia onde a célula cresce, mas o núcleo não fica adequado, o núcleo fica digamos assim, danificado. E na hora que essas células vai para a circulação e que expele o núcleo, porque as hemácias não têm núcleo, na hora que essas células expelem o núcleo, são células gigantes e com qualidade funcional deficitária. Daí nós temos a anemia macrocítica, decorrente da falta de B12 e da falta de B9. As duas têm relação com essa transformação do ácido fólico em metilfolato. Deu para entender o porquê da anemia que acontece? Ou seja, a anemia, o cansaço, a fadiga decorrente dessa alteração, por conta da anemia, é causada pela deficiência de metilfolato e do ácido fólico. Olha como é importante. Ainda nesse aspecto, eu gostaria de mencionar que esse DNA danificado, que não seja das células específicas do sangue, mas de outras células do corpo, esse DNA modificado, porque a gente sabe que toda célula se regenera, ou seja, a célula da pele, por exemplo, leva 7 dias para mudar. A célula do intestino, 4 dias para mudar. Ou seja, todas as células vão sendo regeneradas. E a cada vez que ela é regenerada, outra célula nasce. Se uma célula nova nasce com esse defeito do DNA, isso é muito prejudicial para o funcionamento do corpo, porque esse DNA defeituoso está propenso a se quebrar, está propenso a não fazer as suas funções adequadamente. Você tem um DNA que se quebra, que se inflama, e essa inflamação pode levar ao câncer. Então, o risco de câncer é muito grande nos pacientes que têm deficiência de ácido fólico, que têm anemia macrocítica. Sem falar que quando você tem essa deficiência, também tem aumento de homocisteína, que diminui a metilação e que também aumenta a chance de câncer, porque você deixa genes que não deveriam estar ligados, desligados, que podem levar a doenças, inclusive ao câncer. Olha quanta coisa interligada. Então, gente, essa é mais uma alteração intracelular da falta do metilfolato. Você não consegue que as células germinativas, tanto os neutrófilos como os eritrócitos, que são as células do sangue vermelhas e brancas, tenham sua função adequadamente. E com isso impacta com anemia, impacta com hipofunção do nosso sistema imunológico. Ou seja, você tem uma redução do sistema imunológico porque você tem um déficit de metilfolato por consequência de um déficit de ingestão de folato ou de ácido fólico ou uma deficiência de metiltetraidrofolato redutase, a enzima, por uma deficiência genética ou por uma deficiência também de vitamina B2. Ou seja, olha quanta coisa está associada. E o que é que causa essa redução? Tem algum fator que a gente cause externo à redução do folato e metilfolato? Uma série. Por exemplo, dieta pobre em folato. Se você come muito pouca verdura, fruta, e principalmente folha, né? Verdura mesmo, você vai ter um déficit de folato. E tendo déficit de folato, você corre o risco de você fazer um déficit de metilfolato. Pacientes que são submetidos, como eu falei, à cirurgia bariátrica, esses pacientes também têm uma absorção reduzida tanto da B12 como do metilfolato. E além disso, tem outra coisa importante, gente. Não pense que é só isso não. Todas essas reações enzimáticas necessitam de minerais. Por exemplo, aquela reação que eu falei a vocês, que quando aumenta a homocisteína, que vai transformar em glutationa para diminuir o efeito colateral da homocisteína, precisa de B3. Então a gente precisa de vitamina B3 também. Da mesma forma que naquela mesma reação, você precisa de zinco.
Se você não tiver zinco, a reação não acontece. Ora, na hora que o paciente... Por que a Burt lembrou disso? Porque na cirurgia bariátrica, você tem redução da absorção de zinco, você tem a redução da absorção de selênio. E na hora que você tem redução da absorção de zinco e redução da absorção de selênio, isso também dificulta com que as enzimas que têm que funcionar funcionem direito. Elas funcionam muito lentamente. Olha como tudo é intrincado. E quando você tem redução de zinco e selênio, você tem redução da função da tireoide. E tendo redução da função da tireoide, você também influencia na transformação do folato em metilfolato. Tudo é muito ligado. Ou você conserta tudo, ou não adianta consertar uma coisa. Vou te dar um remédio para essa hipertensão. Você está dando um remédio para hipertensão, mas você não cuidou das coisas que estão causando todo aquele distúrbio. Se você cuida de tudo, o corpo começa você conserta uma engrenagem dessa, todas as outras começam a rodar naturalmente. Mas se uma estiver quebrada, não adianta você querer cuidar das outras, porque enquanto você não consertar aquela engrenagem quebrada, as outras não vão funcionar. Por isso que eu falei que o corpo é uma engrenagem, que tudo funciona em uníssono, e você tem que ter um conhecimento de bioquímica, você tem um conhecimento de fisiologia, você tem que ter um conhecimento de farmacologia para que você possa ter uma noção de como tratar o paciente de forma definitiva e não paliativa. A idade também é um fator importante. Ora, se você está mais velho, você produz menos ácido clorídrico, menos fator intrínseco, que dificulta a absorção de zinco, de ferro, de selênio, dificulta a absorção de vitamina B12, que está colada com a vitamina B9 nessas funções que eu falei com vocês, e diminui a absorção da vitamina B9. Ou seja, a idade é um fator. Tanto é que tem um trabalho recente, de 2020, que mostra que 30% dos pacientes idosos têm deficiência de folato, mesmo com MTHFR em níveis normais. Ou seja, a própria idade é um fator de risco para a redução de metilfolato. Daí você vê tanto paciente com depressão na terceira idade. Ah, a causa é só a redução do metilfolato? Não, mas com certeza ele está contribuindo e muito. Se ele tiver hipotireoidismo, também contribui para a depressão. Ou seja, se ele tiver falta de B12, também contribui para a depressão. Se tiver redução de ômega 3, também contribui para a depressão. O que eu quero explicar a vocês é que nada é dependente de uma coisa, tudo é multifatorial, mas você tem que saber essa multifatoriedade e a partir daí agir em todos os campos. Evidentemente que não vai conseguir agir 100%, mas se você agir em 90%, você já resolve muita coisa. Essa engrenagem já começa a funcionar direito. O uso de anticoncepcionais reduz a absorção de folato. Doenças inflamatórias intestinais reduzem a absorção de folato. Desbiose, medicamentos, uma série de medicamentos, inibidores da bomba de próton, antiácido, metformina, metotrexate, sulfasalazina, penicilina, amoxicilina. É muito medicamento que interfere na absorção de folato. Ah, eu preciso tomar um remédio? Pode ter certeza que aquele remédio que você precisa tomar, eu não estou falando contra remédio, eu não estou fazendo apologia contra remédio, eu estou falando que você tem que saber que aqueles medicamentos podem ter efeitos colaterais na redução de absorção de substâncias muito importantes e que se não as repõe, você pode ter déficit. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que eu entro com antibiótico para a pessoa, eu tento entrar também como um probiótico, porque eu sei que aquele antibiótico vai matar a flora bacteriana, a microbiota saudável daquela pessoa. Eu tenho que diminuir, eu tenho que minimizar os prejuízos. Então eu tenho que entrar com probiótico. Da mesma forma que, como esses antibióticos diminuem a absorção de uma série de drogas, eu tenho que entrar com vitaminas e minerais para esse paciente. Ou seja, eu tenho que minimizar os riscos, os efeitos que aquela medicação que eu estou falando, seja ela antibiótica, seja ela quimioterápica, seja ela antiácida, que eu praticamente não uso, seja ela inibidor de colesterol, seja ela medicamento para doença cardíaca, que influencia aí também, os diuréticos, furosemida, hidroclorotiazida. Então, gente, medicamento também reduz a absorção do folato e o metilfolato. E isso vai levar à anemia megaloblástica, como eu falei a vocês, vai levar ao câncer, a defeitos congênitos no embrião, a falta desse metilfolato, e a infertilidade. Muita mulher que tem dificuldade de engravidar, na hora que você trata a tireoide, dá vitamina D, e na hora que você dá metilfolato, essas mulheres passam a engravidar, porque às vezes ela tem defeito do MTHFR. E isso tem que ser investigado praticamente em toda mulher. É fundamental esse tipo de investigação. Quais seriam os problemas relacionados à deficiência de metilfolato?
A deficiência vai aumentar o risco de você ter AVC, doença cardiovascular isquêmica, trombose venosa, inflamação crônica subaguda, depressão, ansiedade, perda de memória, anemia, câncer, malformação embrionária, infertilidade, fadiga, cansaço, dormência em membros inferiores, esquizofrenia, distúrbio do espectro autista. Então, vocês veem que uma simples vitamina tem implicações significativas no nosso corpo. Daí nós não podemos menosprezar a importância das vitaminas na nossa saúde. Essa coisa, a vitamina não serve para nada, precisa só um pouquinho. Gente, isso é uma barbaridade que a gente tem utilizado, tem ouvido muito frequentemente, e isso é falta de conhecimento a respeito da necessidade de vitamina. Se você tiver níveis muito baixos de folato e for engravidar, seu filho corre riscos seríssimos, que eu digo de metilfolato, seu filho corre riscos seríssimos de doenças relacionadas a isso. Da mesma forma que com o passar do tempo na sua vida, você corre risco de doenças seríssimas relacionadas a isso. Então, isso é uma coisa que tem que ficar de olho, é uma coisa extremamente importante, porque os efeitos advindos da falta dessa vitamina trazem muitas consequências desagradáveis. Mas aí você diz, tudo bem, doutor Budi, eu entendi, é importante. Agora, como é que eu posso saber se eu preciso, se eu estou com déficit de metilfolato, ou de ácido fólico, ou de folato, ou de ácido folínico, ou de B9? Você vai dosar algumas coisas, você vai fazer uma investigação laboratorial. Primeira, você vai dosar homocisteína plasmática. Como eu falei a vocês, homocisteína aumentada é sinônimo de que você tem ou B12 insuficiente, metilcobalamina, ou B9 insuficiente, metilfolato, ou B2 insuficiente, ou B6 insuficiente, ou as 4 insuficientes. Tem que repor. Dosagem urinária de ácido metilmalônico. O ácido metilmalônico é um metabólito da não formação da glutationa. Se a glutationa, por falta de B6, não forma, sobra o ácido metilmalônico que é eliminado na urina. Se eu tenho ácido metilmalônico na urina, isso quer dizer que eu tenho isso quer dizer que eu tenho excesso de homocisteína. Dosagem do folato, da vitamina B9, idealmente intraeritrocitária. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque se você tiver ácido fólico, o ácido fólico não estiver se transformando em metilfolato, porque você tem uma malformação, por exemplo, daquela enzima MTHFR, esse ácido fólico começa a se acumular no sangue e ele começa a tomar o lugar do metilfolato e do folato, propriamente dito, vinda dos vegetais. E na hora que ele toma o lugar dos receptores dessa molécula e você tem uma hipofunção mais ainda. Mesmo que você consiga fazer um pouco de metilfolato com o resto da enzima que não tem tanta enzima, mas esse que você faz não age direito porque tem muito folato no seu sangue, muito ácido fólico no seu sangue, ocupando os receptores. Então, você pode ter níveis sanguíneos adequados de ácido fólico, mas não ter níveis sanguíneos adequados de metilfolato. Então, níveis adequados de ácido fólico não necessariamente refletem que seus níveis de metilfolato estão bons. Precisa que você veja a homocisteína e que você veja o ácido metilmalônico na urina. A B12 é a mesma coisa. Se você puder dosar metilcobalamina, ou seja, a vitamina B12 intraeritrocitária, intrahemácia, é melhor do que dosar no sangue, porque ela pode estar alta, mas pode não estar sendo transformada em a cobalamina não está sendo transformada em metilcobalamina. Pode estar sendo a cianocobalamina, uma hidroxicobalamina, que não são utilizadas pelo corpo, tá certo? Então, dosagem de ácido fólico intraeritrocitário, de vitamina B12 intraeritrocitária, mas dosa também no sangue, apesar de não ser excelente, dosagem de vitamina 6 e você faz uma pesquisa de MTHFR, uma pesquisa genética para ver se você tem polimorfismo, aqueles dois que eu falei, da enzima metileno tetraído folato redutase, que transforma o folato em metilfolato. Existem alguns outros exames hoje disponíveis que você dosa especificamente aquelas moléculas em especial. Você dosa a homocisteína plasmática, você dosa o SAM plasmático, você dosa a glutationa plasmática reduzida e oxidada, mas são exames muito menos disponíveis para nós
na clínica normal. Então a gente se baseia basicamente nisso aí que vocês estão vendo. E na clínica, você chega para mim dizendo, eu estou cansado, eu estou fadigado, eu estou com dormência nos braços, estou com dormência nas pernas, estou com dor de cabeça, estou deprimido, desanimado, minha memória está ruim. Ou seja, você chega com um quadro que a gente acha que você está com déficit de alguma vitamina nesse sentido. Ou é B12, ou é B9, ou é B12, é B9, é B3, é B6, a B2, falta de zinco, falta de selênio, falta de magnésio. Magnésio, como eu falei do zinco, o magnésio também está nesse circuito. Na hora que você tem a transformação da homocisteína em glutationa, você precisa de magnésio. O magnésio é fundamental nesse ciclo. Ou seja, como as coisas são interligadas. Isso que eu quero deixar muito claro com vocês. Tudo no nosso organismo está interligado. Nada está solto. Isso tem que ficar muito bem claro. E qual é a forma de tratamento que nós temos hoje para esse déficit? A gente chegou, olhou no sangue e percebeu que está com déficit. Como é que a gente trata? Você pode fazer a reposição oral ou a reposição parenteral. Parenteral pode ser intramuscular ou endovenosa. Você vai repor com metilfolato. Por que eu não posso repor com folato ou com o ácido fólico? Pode repor com folato ou ácido fólico. Mas se você tiver uma deficiência do MTHFR, você não vai conseguir transformar. Se você tiver deficiência da B2, você não vai conseguir transformar. Então, se você quiser ter certeza de que você vai dar a molécula, a vitamina que o corpo usa para fazer as reações daquela engrenagem funcionarem perfeitamente, é melhor você já dar o metilfolato. Não está nem o ácido fólico, já que você está em deficiência, e não dá. Você pode dar, aí você vai dizer, olha, coma mais folhas, coma mais verduras. É claro que você vai dizer, porque isso vai ajudar, mas também ajuda. Por quê? Porque às vezes esse paciente tem aquelas coisas que eu falei anteriormente a vocês. Esse paciente é idoso, é um paciente que tem cirurgia bariátrica, é um paciente que tem desbiose, não é incomum, muito pelo contrário, é extremamente frequente o encontro do desbiose na população em geral. É um paciente que tem uma dieta extremamente infantil, come muito carboidrato, come muito pouca fruta, verdura e proteína. Então, a gente sabendo disso, a gente orienta que ele se alimente melhor. Mas é muito melhor você dar logo metilfolato para proteger esse indivíduo, em doses adequadas, de 1 a 15 miligramas, a depender do quadro. Se tiver depressão, se tiver ansiedade, se tiver transtorno do espectro autista, se tiver transtorno de bipolaridade, você tem que entrar com doses maiores, você tem que se proteger do ponto de vista de melhorar esse paciente logo. Então você dá o metilfolato, você dá a metilcobalamina, que é a vitamina B12, dá o piridoxalfosfato, que é a vitamina B6, dá a vitamina B2, dá o SAMe, que é o S-adenosylmetionina, que é o doador de metil universal, dá a metionina, pode dar a colina e a betaína. A betaína se transforma em colina, que se transforma em SAMe. São aminoácidos. Colina, que é a trimetilglicina, e a betaína, que é a tetrametilglicina. São aminoácidos, junto com a metionina, que você pode melhorar na dieta do seu paciente, que por se ele tiver um idoso, tiver uma baixa de produção do ácido clorídrico, ele não vai quebrar proteína. Não quebrando proteína, ele não vai ter os aminoácidos necessários para fazer essas reações químicas, que são a metionina, a glicina, a colina e a betaína. Tudo isso está dentro dos alimentos. Então você dá tudo isso. Você faz uma formulação de vitaminas para ele tomar via oral, que tenha betaína, colina, SAMe, B9, B12, B9 que eu já digo é o metilfolato, B12 que é a metilcobalamina, a piridoxalfosfato que é a B3, que é a B6, a B2. Quando você dá tudo isso para o paciente, essa engrenagem começa a funcionar perfeitamente e o paciente começa a se sentir muito melhor. Aquela sintomatologia vai embora e o paciente volta na próxima consulta dizendo assim, olha, estou ótimo, estou muito bem, graças a Deus. E é isso que a gente tem que procurar. Na medicina a gente tem que procurar resolver as causas para não precisar dar remédio para as consequências. Era essa a mensagem que eu queria falar com vocês a respeito do ácido fólico. Espero que vocês tenham gostado.